Olá, meu querido, graça e paz. Que Deus copiosamente possa estar os abençoando mais e mais, de forma riquíssima e abundante. Você, toda a sua família, tá bom? Meu querido, hoje eu quero chamar a apreciação de todos os meus nobres e queridos amigos, amigas aí, para uma reflexão rápida, bastante interessante. Eu tenho recebido através da tecnologia via WhatsApp, até mesmo de mensagem privada no Facebook, muita gente esparramada por esse solo pátrio, movido a algum desespero. E meio a esse contingente de muitas pessoas que me procuram, vem as perguntas que não querem calar. Qual é a pergunta? Pastor, por que crente sofre? E a gente tem, parece que um conceito que, pelo fato de eu me tornar cristão, eu deixei de ser um ser humano, não é verdade? E é partindo por esse caminho, essa linha de raciocínio, por esse princípio, é que eu quero trazer uma palavra, talvez respondendo já essas teses, esses questionamentos de muita gente que me pergunta, pegando a Bíblia Sagrada, sendo ela, claro, o maior manual de comportamento humano do mundo, não é verdade? E tá aqui, meu querido, olha só, a poderosa palavra de Deus, tá bom? Livro de São Tiago, capítulo 1, laureando versículo 12, tome aí um exemplar da Bíblia Sagrada e vamos dela fazer uso do que Tiago, né? Onde Tiago escreveu dizendo o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Meu querido, claro que nós somos sabedores que a palavra bem-aventurado se define como feliz duas vezes, ou seja, feliz duas vezes é um homem. Essa expressão homem aqui, ela é empregada como ser humano, tá? Ou seja, é feliz duas vezes o ser humano que suporta. A expressão suportar é você entender que quando a própria Bíblia se responde, Deus não dá, delega, faculta e dispensa uma cruz mais pesada do que nós possamos suportar. Deus sabe a tua estrutura, Deus sabe a minha estrutura. Entende que você está onde você está? Deus sabe o que você aguenta, Deus sabe o que você suporta, entendeu? Pensando exatamente nesta forma da Bíblia nos ensinar, então a expressão, ela nos ensina dizendo que feliz duas vezes é o ser humano que suporta, que não seja frouxo, covarde, tímido, medroso, daqueles que estão no campo de começar hoje, continuar amanhã e desistir depois do amanhã, mas que suporta a provação. Segura bem essa expressão, a palavra aqui, ó, provação, tá? Ok. Por quê? Porque aqui, ó, depois de ter passado na prova, depois, não é antes, depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida. Ou seja, vai ser premiado depois de ter sido provado. E é por essa palavra que a gente já consegue entender um diagnóstico simples, rápido, objetivo, que Deus, ele aprova, reprova, mas prova para sermos aprovados. Entendeu? Não entendeu? Então vou repetir. Deus aprova, reprova, mas prova para sermos aprovados. E eu queria, de uma forma muito rápida, ligeira, objetivo, dar aqui, né, um tema simples por aquilo que eu vou falar aqui, subordinando esse assunto sobre a escola. Mas não é a escola pela qual você passou estudando, é uma escola diferenciada, a escola de Deus. E pensando exatamente assim, eu posso deduzir que seria uma tamanha grande hipocrisia a gente dizer a um crente novo convertido que ele não vai passar por sofrimento. Não é verdade isso. Nós não podemos fazer do evangelho uma brincadeira e brincar com o sentimento das pessoas, como algumas igrejolas fazem. Venha para cá, olha, ser crente é ter mansão, ser crente é ter carrão, ser crente é ter vidão. Então caseiro não vai para o céu, meu filho. Quem tem dívida não vai para o céu, não é verdade? Não é assim não, meu querido. Nós sofremos porque, indiscutivelmente, primeiro que nós somos seres humanos. Eu quero que você faça um lembrete do que a Bíblia diz em João 16:33, João 16:33, quando Jesus afirma as palavras, dizendo: disse-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição. Então Jesus já estava nos preparando para dias tribulosos, de adversidades, turbulentos, momentos obstacularizados, adversos, de altos e baixos, trancos e barrancos e espinhos, certo? É isso, Jesus estava nos preparando. Ele diz assim, ó, mas tem de bom ânimo,
Claro que nós sabemos que a ausência do bom ânimo é desânimo, e desânimo te leva a sintoma depressivo. E eu já falei isso em outros vídeos aí. A questão aqui é o seguinte, meu querido. Existe uma realidade dos parâmetros da nossa vida que nós não podemos fugir, ocultar. Que realidade é essa? A realidade de que, como ser humano que nós não somos máquina, robotizado e controlado com controle remoto. Nós somos um ser humano pelas quais eu já desenhei palavra aqui em muitos outros vídeos e áudios. Biológico, sociológico, psicológico, espiritual. Não é o fato de nós sermos passarmos a ser evangélicos, crentes em Jesus, cristão, é que eu deixei de ser um ser humano. Eu sinto dor, certo? A esposa com dor tem filho. Nós temos que com suor trabalhar. A gente vive a vida na naturalidade, meu filho, certo? Não posso, eu sou um crente, para com essa besteira, com essa hipocrisia. E aí é que está o X da questão. Partindo então para a resposta de muita gente que vem me perguntando por que crente sofre, eu vou resumir aqui para você com base nessa leitura. Por que cristão sofre? Duas razões. Poderá, claro, indiscutivelmente alguém ter 200, outros ter 2.000. Tem muita gente que já trabalhou com esse tema. Existe conhecimento herdado, revelado e pesquisado. Eu vou falar o que Deus passou para mim. Eu não sou de pegar o ar e trazer aqui dizendo que Deus revelou para mim. Se eu copiei, não, para com essa bobeira e maturidade. Eu vou passar o que Deus falou comigo em revelação desta palavra aqui, tá bom, meu querido? Então vamos lá. Primeiro você tem que entender o seguinte: cristão sofre, certo? Por pelo menos duas razões. Primeira razão está no texto, na palavra que ora fizemos como leitura introdutória, quando o Tiago está dizendo bem-aventurado ou feliz duas vezes o ser humano que suporta a provação. A primeira coisa que pode nos levar a sofrer é provação, prova. A segunda coisa que pode nos levar indiscutivelmente ao sofrimento é consequência, tá? Então quando eu falo de prova, eu tenho que pensar exatamente em alguns homens da Bíblia que sofreram. Primeiro foi José. Aí eu pergunto para você na racionalidade, por favor, me dá uma resposta. Você é inteligente, meu filho, me dá uma resposta aqui. José sofreu. José tinha tudo para ter síndrome do pânico. José tinha tudo para ter sintomas depressivos fortíssimos, certo? Ele foi traído por alguém do mesmo sangue. José passou por situações caóticas, delicadas, de traição drástica. Sofreu, certo? Olha, mulher de Potifar que avança contra ele, tentado ao pudor, cadeia. Por que José sofreu, gente? Deus estava preparando ele, moldando ele, porque enquanto muita gente brigava pela cadeira de Jacó, Deus estava delegando para ele, em datas futuras, o trono de cargo de governador lá no Egito. Isso não é consequência, isso é uma prova que ele passou. Depois você olha para um homem na Bíblia Sagrada chamado Jó. Gente, pense uma coisa comigo aqui. Jó foi um homem que foi rico, aliás, abra um parênteses para dizer, não, Jó não foi rico, rico é apelido. Eu só quero que você entenda que Jó tinha 10 filhos, tá? Então era casado com uma mulher frutífera, porque a mulher que não tinha filhos era considerada maldita, azucrinada, ridicularizada e discriminada pelas mulheres da época, tá? Jó tinha 7.000 ovelhas. Só olhar para a Bíblia você vai descobrir que Jó tinha 3.000 camelos. Jó tinha 500 juntas de boi. Jó tinha 500 jumentas. Fazenda enorme. Um grande número de servos. A Bíblia diz que era um homem rico da terra de Uz, meu filho. Jó, num só dia, 4 pancadas. Ele perde as ovelhas, perde os camelos, ele perde os bois jumenta, perde tudo, e aí um vento da banda do norte cai no canto da casa, cai sobre eles, os filhos que estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, e Jó vai ter que segurar na alça de 10 caixões e levar para o cemitério. Isso é o quê? Provação. Só que se eu pudesse falar muitas outras coisas aqui, e o vídeo, eu não vou explicar muita coisa aqui não, eu poderia falar de Abraão. A Bíblia diz que colocou Deus Abraão em prova. Então não é consequência, é prova. Eu poderia falar aqui de Daniel, gente. Diz a história e não eu. Daniel passando por uma cova de 77 leões, 40 machos, 30 fêmeas e 7 filhotes. Isso é consequência? Não, isso é prova. Eu podia falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que passou pela fornalha aquecida 7 vezes mais. É consequência, né? Prova. Deus
provou eles. Agora, pensa uma coisa comigo que interessante, ainda que de forma muito paradoxal, alguém vai dizer que é consequência, porque ele não prostrou diante da estátua, enfim. Não confunda as coisas. Não confunda as coisas, porque se eu parar um pouquinho aqui agora e olhar para a consequência, eu vou te fazer outra pergunta. É o seguinte, filho pródigo também sofreu. Prova ou consequência? Consequência. Consequência porque ele cometeu 3 erros. Ele pediu que não se perde herança, não se perde herança, se ganha. Então no coração ele matou o pai. Segundo erro, saiu de onde não era para ter saído e foi para onde não era para ter ido e o mundo quebrou ele. Se eu fosse falar aqui de Jonas, Jonas também sofreu, meu filho. Olha que no meio da tempestade vai para o oceano e de lá para o estômago de um grande, gigante peixe. O que é isso aí? É prova? Não, consequência do ato da desobediência. Aí eu podia falar muita gente aqui, meu filho, inclusive o próprio Judas, que teve um final caótico, é prova? Não, consequência. E aí vai. Meus amados, partindo desse princípio, você pode fazer um diagnóstico, uma autoavaliação introspectiva acerca de você, da situação pela qual você passa por ela. A pergunta é o seguinte, o que você está passando é prova ou consequência? Então alguém me pergunta assim, pastor Claudinei, o que é consequência? Consequência é você avaliar que a vida é marcada por escolhas e decisões. Ou seja, uma boa escolha, um bom resultado, uma má escolha, um mau resultado. Eu não vou ter tempo aqui de falar destrinchadamente, ou em minúcias aqui, as 3 maiores escolhas que marcam a vida do ser humano. Onde elas encarretam por consequências que a gente indiscutivelmente vai colher. A primeira escolha é de onde você vai passar a eternidade depois da morte. Céu ou inferno. Isso você vai encontrar em Josué 24:15. Escolhei hoje a quem servais. Não é de Deus e nem do diabo, a escolha é sua. E, como a escolha traz resultado, cuidado. O sofrimento eterno não é prova, é consequência de quem não atentou para o ato da obediência. A segunda escolha, meu querido, é a escolha de uma profissão certa de acordo com a sua respectiva vocação. Isso marca e muito a sua vida, ok? A terceira, a escolher um cônjuge para a preparação da vida 2. Mesma coisa na hora da finança. Tem gente que ganha 500 e gasta 1.000. Tem gente que ganha 1.000 e gasta 2.000. Tem gente que ganha 2.000 e gasta 4.000. Para comprar o que não precisa, para pagar com quem não tem, para mostrar para quem não gosta. Viver no campo da aparência. O que é isso aí? É consequência, meu filho. Tá? Você está gastando no campo da emoção ou da racionalidade? Vou comprar, precisa ou... não sei, faça avaliação. Tem coisas que não é prova, tem coisas que é consequência. Você tem que entender que verde por verde ninguém vai plantar abacate e colher chuchu. Vermelho por vermelho ninguém planta tomate e vai colher caqui maduro. Amarelo por amarelo ninguém planta maracujá e vai colher laranja, meu filho. Entendeu bem? Você tem a opção do que planta, mas a colheita é irrevogável. Cuidado, porque às vezes você está passando o que está passando, colheita de escolhas que você fez lá atrás. É simples. Então, para encerrar, vem a outra pergunta. Pastor, e o que é prova? Bom, aí eu entro um outro conceito aqui. Primeiro você tem que entender que quando a gente estudava, não teve como a gente passar de ano sem fazer o quê? Os provões. Na prova a gente tinha que estudar. Lembra disso? Pois é, meu querido. Na vida não é diferente. É muito mais inteligente você pensar que quando você tem um filho que te dá muito trabalho, e você fala, ele não atenta, você fala, ele não obedece, chega uma hora que ele fala para você, papai, já que o senhor não quer que me envolva com más amizade, eu não vou mais sair na rua, não vou te desobedecer, tá bom? Ok, filho, mas para tal credibilidade, quando você vai sair de casa, você deixa tudo trancado ou vai deixar aberto, sondar de longe para uma prova, se o filho tá ou não obediente ou você? Deus faz exatamente assim com a gente, sabe? Para isso, eu convido você a dar uma olhadinha exatamente na expressão que Paulo nos ensinou, que esta prova tem o nome, é escola. E a escola de Deus, o professor é o Espírito Santo, onde nos molda, discipula e amadurece a gente pelas questões circunstanciais. Por exemplo, ó, dá uma olhadinha no que Paulo escreveu na segunda carta dele ao seu filho na fé chamado Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, eu já estou terminando, tá? Olha que interessante, meu filho. Paulo diz assim, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado. O que é isso aqui? Gente que passou pela prova, tá? Procura apresentar a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí, cristão aprovado, tem gente dizendo que aquele que tem um anel de 50 quilos aqui, que tem uma melhor oratória, inteligente, tem um QI elevado, sabe pregar, cantar, louvar como ninguém. É aquele que tem o dízimo mais alto. Estamos equivocados.
Cristão aprovado é aquele que passa por luta, labuta, peleja, guerra, batalha, passa pelos espinhos, passa por trancos e barrancos, passa pelos labirintos, é aprovado, amassado mesmo, mas sai do outro lado intacto, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que o meu Redentor ainda vive. É por isso que quando você olha, meu filho, para Paulo escrevendo a primeira carta ao seu filho na fé, no capítulo 3, versículo 6, Paulo condena a consagração eclesiástica para neófito. Por quê? Simplesmente porque Paulo não aprova a consagração eclesiástica de neófito, porque ainda não passou pela escola de Deus e não aguenta luta, trancos e barrancos. O neófito é o crente novo convertido, é pau para toda obra, mas não aguenta muita coisa não, meu filho, porque ainda não está aprovado, entendeu bem? E aí, meu filho, já concluindo aqui, eu quero que você entenda e compreenda que tem muita gente que fala assim: pastor, mas Deus para provar ele é carrasco. Não, Deus não é carrasco, Deus é pai. Só que ele é um pai muito diferente dos pais da terra, porque o pai da terra pega uns carrões importados, põe na mão do filho, que é o tal do boy, e boy no inglês é garoto, claro, imaturo mesmo, e ela arrebenta com o carro porque não sabe quanto custou um carro. Aí você lá na frente olha um velhinho lavando, encerando e polindo um fusquinha de 1900 faz tempo. Pergunta pra ele: nossa, mas é antigo, o senhor caprichando assim? Ele vai dizer: é, meu filho, mas eu sei quanto custou. Entendeu? Não entendeu ainda? Então eu encerro para dizer para você: dá uma olhadinha aí para sua mão. Olha para sua mão, que eu vou soltar uma palavra profética para terminar aqui, tá? Meu filho, o nosso Deus como Pai, Ele não dá, não delega e não faculta, não dispensa nada de mão beijada para ninguém. Se você tivesse a dimensão da largura, profundidade, comprimento e expansão do que Deus tem para colocar nestas suas mãos aí, é maior do que você imagina. Só que Deus não vai colocar antes da prova. Ele vai colocar depois. Olha aqui, é depois de ter passado na prova, entendeu bem? É depois. Sabe por quê? Porque o dia que Deus colocar algo antes da prova, você troca isto, e através da natureza velha adâmica a gente se torna egocêntrico para achar: eu sou o cara. É assim? Agora, depois que Deus amassa, molda, discipula e nos amadurece nas questões circunstanciais, passando pela escola, pelo esmeril, onde Ele nos aprova depois da prova, tudo que Deus der para nós, toda honra que Deus fizer a gente ter, tudo que Deus colocar em nossas mãos, será para a glorificação e exaltação do seu santo, bendito e eterno nome. Entendeu bem? É nessa palavra que eu finalizo dizendo para você que, discutivelmente, profeticamente, o melhor de Deus está por chegar na tua vida. Não entregue de bandeja. Aguenta firme. Se você está passando o que está passando, movido a alguma consequência, avalia onde você errou para não errar novamente, tá bom? E se é prova, aguenta firme e não esmoreça, porque Deus sabe que isso aí está no final e me trouxe aqui para um lembrete. O melhor dele está por chegar na tua vida, tá? O meu contato está aparecendo aqui embaixo, querendo falar comigo, e me adotem suas orações. Eu oro por todos quantos são meus amigos, e assim vamos de forma uníssona a caminho da nossa Canaã celestial. Forte abraço. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço cósmico ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai descer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Por ordem de Jeová, mesmo que ainda o inferno sem pureza vale estremer, só não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Porque pra Jeová ver um escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeia. Vai se repetir a mesma
luta, mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo.